Sim. O que eu tenho a comentar, várias coisas, né? Vou fazer uma pergunta para você no final. Sobre o que você disse referente à questão da importância da criança. É justamente isso. Na hora que a mãe pedir alguma coisa, o juiz ele vai avaliar o quê? Ele vai avaliar a criança. Então ele vai falar assim, a pensão socioafetiva é boa para a criança. A criança vem em primeiro lugar nessas discussões judiciais. Sempre. Tanto da promotoria quanto do magistrado. Então ele vai levar em consideração que a pensão socioafetiva compromete o cara, não sei o que lá, não é interessante para ele, mas é para a criança. É excelente. Ele vai dar. Ele vai sempre colocar o interesse da criança em primeiro lugar. Esse é o problema para o homem. E outro ponto que acontece é que esse camarada que muitas vezes ele se relaciona e assume o filho de outra mulher, uma mãe solteira, ele acaba sendo um prêmio de consolação dessa mulher. Porque, muito provavelmente, ele não teria sido a primeira opção dela se ela tivesse mais poder de escolha. Porque o filho, ele compromete o poder de escolha da mulher para se relacionar. Porque a gente Depende. Pra você, minha filha não me comprometeu em nada. E eu tô com meu noivo porque eu amo aquele cara. Real. Assim. Sim. Mas... Existem exceções, concordo, que tem muita mulher que não consegue se relacionar por ter filho. E tem a questão do preconceito do homem que ele não vai querer. Então, generalizando, o filho ele dá uma travada, como assim a fertilidade dá, filho de outro homem dá uma travada para a mulher também em ter opções e escolher relacionamento de longo prazo. Casual, a mulher praticamente não perde valor. Ela não perde casual. Porque o homem... Uma coisa que eu vou comentar pra vocês. A mulher ela tem dois valores que a gente comenta. Ela tem um valor sexual e ela tem um valor de relacionamento. Assim como homens e mulheres, a gente também faz isso, mas as mulheres também colocam homens em caixinhas. E o homem faz isso. Ele põe essa mulher pra relacionamento e essa mulher é só pra sexo. A mulher só pra sexo, o homem a valoriza menos. Ele investe menos. Então, ele não a valoriza tanto, justamente. Ou seja, ele se relaciona sexualmente com mulheres que ele não namoraria. Entendeu? Então... A mulher, ela tem... Quando ela é vista como objeto sexual por um homem, é como se ela valesse menos do que para relacionamento. O homem separa. Mas ela é vista sexualmente por um homem, mas por um outro ela pode ser vista como um relacionamento. Acho que depende muito, né? Assim, você tá sempre trazendo uma perspectiva mais individual, mais nesse sessão. Não, eu acho que não é nem... É que eu ainda quero acreditar... Eu acredito. Não vou nem falar que eu quero, porque querer é muito distante. Eu acredito... que, não vou falar que toda panela tem sua tampa, né? Mas eu realmente acredito que todo mundo que se propõe a ser amado em algum momento da vida é. Eu não acredito. Eu acho que é muito de energia. Eu me propus a ser amada em diversas relações que deram errado, graças a Deus. Miguel? Que não existe o quê? Na tampa da panela, que é o mito da alma gêmea. É a mesma coisa que a gente quebra, e eu acho que não. Eu acredito nas teorias do valor sexual de mercado, do valor de relacionamento de mercado, sempre por esse âmbito que as pessoas... Você se relaciona? É tipo Tapuer, né? Tapuer sem tampa. Eu tenho uma namorada, inclusive, mas eu sou solteiro. Isso é uma coisa que... Sério isso? Como assim, velho? Depois eu conto esse detalhe. Depois você conta essa fita pra nós aí. Então, assim, é o que eu tô dizendo. Muitas vezes esse cara vai ser prêmio de consolação dessa mulher. E uma coisa que acontece, que é parecida... Muitas vezes, o caso da mãe solteira é parecido com o que a gente chama de fraude na paternidade. O que é a fraude na paternidade? A gente usa esses termos. A mulher, ela tá com um cara que é um beta provedor. É um cara que ele tem condições de sustentar, que ele é bom para relacionamento, mas sexualmente ela não tem tanta admiração por esse cara. Porque a mulher, ela tem tesão sexual por um cara principalmente, e o mesmo acontece com o homem, porque ela quer reproduzir aquele cara. No subconsciente dela, o que tá acontecendo mais ou menos é isso. Entendeu? A gente tem prazer em sexo, não é porque tem prazer porque vai ter, não. É pra gente reproduzir. Então, quanto mais atração sexual a mulher tem por um cara, no subconsciente dela o que tá dizendo é o seguinte: eu vou fazer uma cópia dele. Esse cara é um bom reprodutor. E aí acontece que muitas mulheres, elas fora do relacionamento do casamento, engravidam no cara que tem essas características. E botam um filho no cara do relacionamento, que a gente chama de fraude na paternidade. Muitos homens tomam isso. Calma. Homem, você precisa se converter. Pra Deus? Feminismo. Que é isso? Não, fraude paternal, esse negócio aí tá certo, não. Mas põe a mão na cabeça dele aí, Gabi. Não. Mas você sabe o que acontece. Não, pode acontecer, mas, gente, eu vou olhar, se eu quero ter um filho seu, porque, meu Deus, não. Não é assim. É tipo, é inconsciente, entendeu? Acontece, não é a mulher, ela calcula, vou engravidar desse cara, vou botar nesse aqui. Às vezes sim, mas normalmente não. Normalmente aconteceu. E essa dinâmica de mãe solteira muitas vezes acontece de forma parecida, só que não na mesma ocasião. É como se ela dividisse a estratégia sexual dela. A mulher tem duas estratégias sexuais, que a gente chama de hipergamia, que é representada pelo alfa e pelo beta, que é representada pelo ciclo menstrual da mulher. O período dela tá fértil, outro ela não tá.
Um período ela engravida, o outro período alguém tem que cuidar dessa gravidez e gerenciá-la. O homem só tem uma. O alfa no fértil, né, Miguel? E o beta no período... No período não fértil, que é quando ela quer... Que é o sexo. No sexo, a mulher tem um momento de prazer ali e tal, a relação sexual, depois ela quer o quê? Libido no alto, né? Ela quer ficar abraçada, quer o carinho e etc. É mais ou menos isso, só que a longo prazo, essa dinâmica é parecida. Então, a fraude na paternidade é tipo isso. Ela engravida com auge sexual do alfa, e o beta é o que cuida, é o que dá o carinho, é o que protege. Então, a fraude na paternidade muitas vezes acontece e está acontecendo hoje com muitas mães solteiras na sociedade. Só que não é na mesma circunstância. Elas dividem a estratégia sexual. O alfa, entre aspas, para ela, não quer dizer que o cara é um alfa. É só um termo para ficar bem clara a explicação. Aí esse cara, eu tenho relação sexual com ele e tal, muita atração sexual e engravidei dele. Aí agora, na hora de cuidar, vai ser um cara que tem mais características de provisão, de ser pai, um bom trabalho, um bom emprego, mais tranquilo. Muitas vezes, isso não só acontece na dinâmica de fraude na paternidade, que a dinâmica ali é naquela circunstância, como acontece na trajetória da estratégia sexual de uma mulher que às vezes foi mãe solteira. Ela dividiu, às vezes, muitas dividiram a hipergamia. Engravidei de um alfa, agora eu quero um beta provedor para cuidar, me sustentar e meu filho também. Isso é uma coisa que acontece. E é uma coisa que eu tento alertar os homens no meu canal de modo geral.